preocupação de adiantar, a de aprovado de amanhã de acrescentar, a de aridição. Colégio Aridissá, arte e aprovação no vestibular. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aridissá no ar. Hoje, quarta-feira, 3 de novembro, temos a revisão de matemática com os dois mestres professores Cleiton Barbosa e Tiago Pacífico. Vamos ao boa noite? Boa noite, professores. Boa noite, meu grande amigo Pedro Falcão. Quanta honra estar aqui nessa noite com você, né? Após o nosso Dia dos Finados, ao ladeado desse cara que eu sou apaixonado por ele, né? Não sei nem qual é o programa que a gente já está fazendo hoje juntos, mas, cara, sempre um prazer, né, estar do lado do Tiaguinho, poder conversar com você sobre matemática, lhe dar um pouco mais de tranquilidade, segurança, fazer algumas questões muito legais. Tenho certeza que a nossa noite será muito proveitosa, não, Tiaguinho? Com toda certeza, pessoal. Boa noite a todos. Espero sinceramente aí que você consiga manter a sua calma, o seu objetivo, o foco nessa reta final. Nós temos aí, daqui a alguns dias, o S, logo em seguida Enem, mas você sabe que você pode continuar contando tanto com a equipe de professores, como também com toda a estrutura pedagógica nessa reta final. E, como o Cleiton falou, esse é mais um programa que nós estamos juntos, né? Tendo essa possibilidade de fazer uma dobradinha, tentando ainda aparar alguns ajustes e apresentar para vocês a matemática de uma maneira agradável e que possa realmente ser eficiente para te ajudar nessa tua prova, tá bom? Vai ser um enorme prazer. E tem outra coisa, né, Tiaguinho? Também o nosso abraço a toda a equipe de matemática da escola. Né? A gente tem certeza que o trabalho é muito completo, porque a equipe é muito capacitada, muito diversificada. Então, um abraço a todos os nossos companheiros aí de área, né, que abrilhantam demais, né? Com toda certeza. Isso que essa legal, é muita responsabilidade estar aqui, né, Tiago? Agora, esse abraço aí não pode ser muito forte no Jardel, não, né? Porque Jardel tem que ir com calma, abraçar só de um lado, cara. Então, assim, pessoal, como o Cleiton falou, é um enorme prazer ter hoje, mas com certeza os outros professores de matemática, vocês vão tendo aí a oportunidade também de juntar toda essa revisão e, se Deus quiser, gabaritar a prova de matemática na Universidade Estadual do Ceará e logo, logo estaremos aqui fazendo a revisão também para o Enem. Ora não. É isso aí, pessoal. Então teremos um programa aí muito bacana aqui com os professores e para iniciarmos temos aí a primeira questão com o professor Tiago Pacífico. Com você, professor. Perfeito. Rapaziada, é o seguinte, a primeira questãozinha que eu coloquei para trabalhar com vocês vai mexer um pouco com a parte de porcentagem e juros, tá? Lembre-se, eu vou te mostrar essa questão com muito cuidado e com muita atenção. E o meu pedido é bem simples. Na hora de ler, leia com cuidado, leia com atenção. Olha só, a questão diz assim: na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. Ela pode ser à vista, o pagamento pode ser à vista, onde ele vai pagar R$ 860, ou em duas parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra, funciona como se fosse uma entrada, e uma segunda parcela depois de 30 dias, depois de um mês. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de quanto? Resumindo, pessoal, se o camarada for pagar à vista, ele paga R$ 860 pelo fogão. Se ele for pagar a prazo, fica R$ 920, porque tem a entrada de 460 e mais 460 depois de um mês, beleza? Então, se você somar 460 mais 460, R$ 920. A minha pergunta é bem simples. Existe ou não aqui um pagamento de juros? Existe, Tiago. Quando eu comparo o valor à vista com o valor a prazo, existe um acréscimo de R$ 60. Portanto, esses R$ 60 representa os juros para a gente. O problema não é identificar os juros. O problema aqui nessa questão é sempre o mesmo. Eu posso dar aula 20 turmas na semana. E nas 20, o problema é o mesmo, que eu espero estar resolvendo agora. Pessoal, identificar os juros, você vai identificar. Eu quero que você agora tenha cuidado, atenção, na hora de identificar quem é o capital. Por quê? O capital, galera, não é o valor à vista. Não! Muita gente tem essa impressão. O capital é o valor à vista. Não! Pois se existe uma entrada, se existe um pagamento no ato da compra, o capital, que é o valor responsável por fazer o cara pagar os juros de R$ 60, não será mais o valor original de 860.
Se existe uma entrada, o que é que você deve fazer? Você deve subtrair a entrada e o saldo devedor restante é que vai ser o teu capital. Ficou difícil de entender? Vamos exemplificar. Existe um carro de 100 mil reais. Se você não vai dar nada de entrada, o capital vai ser 100 mil. Todos os juros pagos no processo de parcelamento vai ser tomando como base o saldo devedor de 100 mil reais. Simples. Agora, se você chegou na concessionária e deu de entrada 20 mil, acabou a conversa. Os 20 mil, eles representam o quê? A entrada. Então, esse valor não pode mais ser usado para cobrar juros. Então, o teu capital não será mais 100 mil. O teu capital será 100 mil menos 20 mil da entrada. Portanto, 80 mil reais. Para efeito de cobrança de juros, o teu saldo devedor, o teu capital, vai ser 80 mil reais. Ficou claro? Bora matar a questão agora rapidinho. Vamos lá. Olha só. Pessoal, o valor aqui à vista será o seguinte, deixa eu ver se eu vou deixar um pouquinho mais fino aqui. O valor à vista será simplesmente, a linha, pronto. O valor vai ser, tá bom, vai ser R$860. O valor à vista. Se o pagamento for feito a prazo, você tem uma entrada que é de 460, essa entrada representa o valor à vista, e depois de um mês, nós temos mais R$460. Observe, pessoal, que nós estamos falando de um valor pago agora de 920. Pronto. Então, vamos lá. Cadê aqui? Como você pode ver, eu tenho o valor à vista, 860. O valor a prazo, 920. Existe ou não cobrança de juros? Sim. Os juros foi de R$60. É fácil de enxergar que é R$60 os juros? Sim. É só comparar quanto é o valor à vista e qual é o valor a prazo, do produto a prazo. R$60 foi o que aumentou. Pessoal, lembra para mim, o que é os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. CIT igual a R$60. A taxa é o que ele quer. A gente põe I sobre 100, porque já sai percentual. O tempo, um mês. Não, Thiago, 30 dias. Mas como a questão pede os juros mensal, eu peço para você ter esse cuidado. Tenha essa atenção. Por quê? Porque na hora que você estiver precisando, você vai ter exatamente a taxa na modalidade que você deseja. Agora, cadê o capital? Quem é o capital? Lembra que eu falei? Esse é o nosso problema. Aqui, pessoal, o problema está aqui. Eu gosto de chamar atenção para os principais pontos. E já estou aqui deixando você bem seguro. Pessoal, afinal, qual é o capital? Quem é que tu vai colocar aqui? Lembra que eu falei há menos de 3 minutos que o grande problema estava aqui? O vilão dessa questão é o capital. Tiago, quem vai ser o capital? 860? Não. Ah, Tiago, é 920? Também não. Sabe quanto é que é o capital aqui, pessoal? O capital vai ser R$400. Vixe, Tiago, R$400, a questão acabou. Se você entender esses R$400, acabou a questão. Porque, pessoal, volta a repetir. Responda a 3 perguntas rapidamente. Qual é o valor do produto sem juros? O valor à vista? 860. Você deu entrada? Sim. Quanto foi a entrada? 460. Então, o teu saldo devedor é 860 menos a entrada 460. 860 menos 460, R$400 é o que você deve. Que depois de um mês vai se transformar em 460, que é a parcela que é paga depois de 30 dias. Então, pessoal, o teu saldo devedor é de R$400. Então, esse 400 é que vai representar o que você tem. Então, pessoal, 4, olha aí, 4 e
vai ser igual a 60. O I é igual a 15. 15% ao mês. Qual é o item que traz 15%? C de casa. C de certeza que você será aprovado. Wanda, Petinho, contigo. Só um comentário assim, não sei se o Pedro... Rapaz, eu entendi porque ele tá com os braços fortes, porque ele tá, né? Né? Quase que brincando, né, Cleiton? Rapaz, eu vi só você... Rapaz, eu fiquei cansado só de olhando aqui. Só de cansar, viu? Rapaz, o bicho aí... E às vezes eu tô explicando, eu travo pra ver se... Aí bota só questão de lâmpada, né? Trocar a lâmpada. Eu uso 3 cores de pincéis, eu fico gostando do pincéis. Vamos lá. Pedrão, posso ir na 5 logo pra gente ganhar no tempo? Massa, vamos lá. Pessoal, me acompanhe então, a gente vai já otimizando o seu tempo, que é muito precioso, na questão de número 5. Ele tá querendo dizer que eu demorei, tá, pessoal? Entendi. Não, Thiaguinho. Que nada, cara. Pessoal, questão número 5, uma questão de geometria, pessoal. Assunto, né, Thiaguinho, é recorrente em todos os vestibulares desse país, sempre presente na grande maioria deles. E uma questão muito especial, bem no estilozinho da UES. Ele diz o seguinte, ó. Seja AEC um triângulo isósceles, ou seja, as medidas dos lados AE e AC são iguais. E O, um ponto do lado AC, tal que a medida do ângulo EOC é 120 graus. Se existe um ponto B do lado AE, tal que o segmento OB é perpendicular ao lado AE, e a medida do ângulo EOB seja igual a 40 graus, então a medida do ângulo OEC em graus é igual a. Eu costumo dizer em sala, né, que nesse estilo de questão nem adianta você saber toda a geometria do mundo se você não se concentrar, se você não fizer a figura. Há uma necessidade nessa questão de visualização, e essa visualização vai ser de sua responsabilidade. Então faça de forma devagar, lenta, cuidadosa, cautelosa. Então vamos fazer. Primeira coisa, ele fala, seja AEC um triângulo isósceles. Então vamos fazer um triângulo isósceles. Vamos lá. Vou pegar aqui um triangulinho, imagine que ele seja isósceles, tá? Gostou, Thiago? Estou aperfeiçoando, tá? Então esse aqui vai ser o nosso triângulo AEC. Deixa eu botar aqui o triângulo AEC. Mas ele diz que ele é isósceles com os lados AE e AC iguais, tá? Então lembra que o lado AE é igual ao lado EC. Tranquilo. Ele diz que existe um ponto O no lado AC, tal que a medida do ângulo EOC é 120 graus. Então vamos lá. Vamos colocar um ponto O no lado EOC, tal que a medida desse ângulo seja de 120 graus. Vou colocar bem ali, ó. O ponto O, a medida de EOC, 120 graus. Então, e checa se está tudo de acordo com o texto. Tem o meu triângulo AEC, tem o meu ponto O lá no lado AEC formando um ângulo de 120 graus. E ele diz que existe um ponto B agora, do lado AE, então eu tenho que colocar um ponto B no lado AE, tal que o segmento OB seja perpendicular a EE. Então vamos colocar. Vamos colocar aqui um segmento perpendicular. Deixa eu colocar aqui, perpendicular. Show. Então, vamos aqui para ficar bonitinho. Esse ponto vai ser o ponto B e ali 90 graus, porque esse segmento é perpendicular. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, devagarinho. Ele diz que a medida do ângulo EOB é 40 graus. Então vamos colocar bem ali, pintando para ficar bonitinho, ó, 40 graus. Tranquilidade, passo por passo. Você não precisa, meu querido, minha querida, ter a visualização do desenho logo de uma vez. Faça por partes, faça fragmentado. O triângulo isósceles, depois o ponto num determinado lado formando tal ângulo, depois outro ponto no outro lado formando tal ângulo. Faça devagarinho e, se possível, depois dê uma checada, terminou o desenho, olhe se está condizente com tudo que o texto fala. E aí nós vamos lá. O que é que ele pede nessa nossa questão, pessoal? Ele está pedindo que a gente calcule a medida do ângulo OEC. Essa medidazinha ali que eu estou agora destacando em azul, que eu estou chamando de alfa. Eu preciso descobrir a medida desse ângulo alfa. Então vamos lá, pessoal. Para começar, vocês entendem que aquele ângulozinho ali, BOA ou AOB, que eu estou destacando ali agora, ó,
estou pintando. Esse ângulo aí, junto com 40, junto com 120, vai dar 180. 120, bem aqui, mais 40 é 160. Então, para 180, falta quanto? Faltam 20 graus. Perfeito. Então, esse 20 vem ali dos ângulos suplementares. Lá em cima, pessoal, lá em cima, olhando para esse triângulo que agora eu estou colocando pontinhos, bolinhas pretas, você entendendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, já tem um 90 ali no vértice B, tem um 20 graus que a gente acabou de colocar no vértice O, lá em cima só pode ser igual a quanto? 70 graus. Perfeito. Então, vou fazer aqui, pessoal, entenda. O triângulo AEC é isósceles. Se o triângulo AEC é isósceles, esse ângulo do vértice C tem a mesma medida do ângulo no vértice E. Se você tem 70 ali em cima, 180 menos 70 é igual a 110 graus, certo? Se eu dividir 110 graus em duas partes, Cleiton, por que tu está dividindo 110 graus em duas partes? Porque o triângulo é isósceles, metade fica para o vértice C, metade vai ficar para o vértice B. Isso daria 55 graus, vértice E, perdão. Então ali, ó, 55 graus. Olha a molezinha, pessoal, agora ficou tranquilo. Nós vamos focar nesse triângulozinho que agora eu estou pintando em amarelo. Tá vendo, Tiago? Estou melhorando, ó. Tá ficando... Bom, não é não? bom. Tá melhorando, tá não? Então bora. Bom. Cada vez aprendendo mais. A soma dos ângulos desse triângulo aí, pessoal, 180 graus. Se já tem 120 mais 55 dá 175. Qual vai ser o valor do nosso alfa? 5 graus. Resposta, então, do nosso item C. De certeza, pessoal, que você foi bem acompanhado, que você estudou corretamente, que você sabe fazer a sua prova da UES com toda certeza, pessoal, com convicção, sabendo o que está fazendo. Então, vai em paz, vai tranquilo, não é não, Tiagão? Não tem nem como dar errado, meu amigo. Então vamos lá, né? Certeza que o desenho ficou bom também, viu, Cleiton? Gostou? Gostou? Muito bom, viu, cara? Ficou bom. Muito bom, muito bom. Então não percam as contas aí não, ó. Tiago resolveu a primeira, Cleiton resolveu a quinta e agora vamos para a segunda questão com o professor Tiago Pacífico. Simbora, meu amigo. Que tal encarar agora, Cleitinho, a questão de exponencial? Cara, eu fico aqui pensando às vezes, rapaz, alguns tópicos da matemática, a galera acaba se desesperando só com o tema. Eu posso dizer aqui alguns para vocês. Uma questão de análise combinatória, tem daqui a pouco, a galera se desespera. Questões de geometria, muitas vezes, porque enquanto ele estava ali se preocupando em fazer o desenho, todo cuidadoso, aprendeu, chegou aqui meia hora antes para treinar na mesa, aí o aluno às vezes vai para a prova e quer fazer de qualquer jeito, cara. Fica com um triângulo parecendo mais um quadrado do que realmente um triângulo. É difícil de visualizar, pessoal. Acredite mais em você. Você conseguiu sim absorver muita coisa legal, coloque isso em prática. Essa questão de exponencial, vamos tentar dar uma lida com cuidado. Ela diz assim, a função real f, definida por f de x, como sendo a que multiplica 3 elevado a x mais b, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo. Pode-se afirmar que o produto a vezes b pertence a que intervalo real? Galera, conversa comigo aqui. Olha para a tua estrutura e me diz quantas variáveis estão na tua função, digamos, descobertas. Quantas variáveis estão ali ainda para serem o quê? Construídas? 2, o A e o B. Não conte com o X, não. O X é justamente a nossa incógnita, então ela vai ficar variando realmente. O X, a tua função vai sendo construída com esse X variando. Então, o X, ele não deve ser o teu ponto de preocupação, porque ele não vai assumir um valor específico. Já o A e o B, não. O A e o B são as variáveis que eu preciso encontrar dentro dessa questão. Então, vamos lá. São as constantes que ele está afirmando. Então, galera, eu preciso descobrir A e B. Se eu preciso descobrir A e B, eu preciso de 2 pontos. Será que eu tenho 2 pontos nesse gráfico? Vamos dar uma olhada aqui. Galera, eu tenho esse ponto vermelho de coordenadas 2 e 8. E tenho esse ponto bem aqui, ó, de coordenadas o quê? Quais são as coordenadas desse ponto? O x, Thiago, é 0,
Afinal, é um ponto que está sobre o eixo Y e menos 1 é o Y. Então, o X é 0 e o Y é menos 1. Pronto. Tiago, aqui eu tenho um outro ponto. Olha, Tiago, eu estou vendo aqui um outro ponto. Tá, você está vendo esse outro ponto. O que é que você sabe desse ponto verde? Diz aí para mim. O que é que você sabe desse ponto verde? Vamos lá. Galera, do ponto verde, você vai ter o teu X um valor positivo. Qual? Não sei. Então, o teu X não sabe. O Y, tudo bem, o Y você sabe. Por quê? Porque se é um ponto sobre o eixo das abscissas, você sabe, então, que o Y é 0. Beleza, Tiago, o Y é 0. A minha pergunta é bem simples. Esse ponto verde vai te ajudar com alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu não tenho esse ponto construído, eu não tenho o valor de X e o valor de Y. Então, nós vamos trabalhar com os outros dois, os vermelhos, tá? Vamos, então, para o primeiro ponto vermelho. Olha só. Opa, deu algo aqui. Bagunçou um pouquinho, mas deu certo agora. Vamos lá. Ó, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, que eu vou chamar ponto A, ele tem o X igual a 2 e o Y igual a 8. O que tu vai fazer? Você vai substituir. Cadê a função? A função é essa daqui, ó. Eu vou escrever aqui embaixo a função, ó. A função é essa, ó. Y é igual a A, que multiplica 3 elevado a x, mais B. Tem um igual bem aqui, tá, pessoal? Bote aí o igual, ó. Tem um igual. Então, o Y, ou seja, f de x, a tua função Y, é igual a A, que multiplica 3 elevado a x, mais B. Onde é que vai entrar o 2, Thiago? O 2 é x, então ele entra aqui. Onde é que vai entrar o 8? O 8 é y, então ele entra aqui, beleza? Tá aí, pessoal. Agora é só substituir. Bora, meu irmão, bora, cuida. O que é que tu vai ter aqui agora? Vamos lá. Você vai ter A, que multiplica 3 elevado a 2, que é o x, mais B, que vai ser igual ao nosso y, que nesse caso é 8. Tá vendo? O 2 ficou aqui, ó, como expoente do 3 e o 8 no lugar do y. Então fica A vezes 3 elevado a x mais B, onde o x é 2 e o y é 8. Se você analisar com um pouquinho mais de cuidado e organizar, ficamos com essa equação, 9A mais B igual a 8. Certo? Tá, Thiago, guarda essa equação, guarda. Por que guarda? Porque eu preciso de uma outra para trabalhar com ela. Vamos lá, B, cadê o ponto B? 0 menos 1. Mesma ideia de raciocínio, Thiago? Sim, o mesmo raciocínio. A vezes 3 elevado a 0, mais B igual a menos 1. Nesse caso, eu tenho o A mais B igual a menos 1. Pronto. Esse aqui é o nosso resultado. Agora sim você pode começar a se empolgar. Pessoal, lembrando a todos que o 3 elevado a 0 é 1. Ficamos então com A mais B igual a Y, que é o menos 1. Tiaguei, vai rolar um sistema? Vai rolar um sistema. E o sistema já está preparadíssimo aqui. Vamos lá. Olha para cá, olha para cá. 9A mais B igual a 8. É a primeira equação. A segunda, eu vou logo multiplicar por menos 1, galera. Menos A menos B igual a 1. Já multipliquei todo mundo por menos 1. Quando você soma, o teu B vai embora. E aí chegamos a 8A igual a 9. O A é igual a 9 dividido por 8. Quando você encontra que o A é 9 sobre 8, o que é que acontece nesse momento? Bate aquela taquicardia. Porque o cara olha assim, rapaz, será que era para ter dado quebrado assim? Porque quando dá um número inteiro, o aluno não desconfia do cálculo, não. Mas quando é um negócio quebrado assim, ele quer tanto se convencer de que ia dar bonito, que ele fica procurando. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Fez, mas tá tudo certo. Bora, segue, cuida. Substitui logo. Tu vai substituir agora para achar o valor de B. Substitui. Tiago, desse tipo de questão aí na sala, me valoriza.
Eu digo logo, rapaz, o fake também serve para alguma coisa, pessoal. Deixa o fake, aí eu me valorizo também, né? Vai dar certo. Deixa o feio, aparece. deixa o feio em paz, rapaz. Quem disse que o feio tá errado, cara? Deixa o bichinho, rapaz. Agora só não Deixa vai eu quieto. dividir, não inventa de dividir não, também. Pra ficar mais feio ainda não. Não. Pra tá feio já deixa, né? Já Tá é demais. já. Deixa o feio desse jeito Ó, dele. não tá com cabelo no gel, mas tá certo, ó. Bora, negado, deixa uma volta. Ei, povo doido pra dormir? 9/8. Galera, esse cara, que é o nosso A, ele vai ser substituído. Então, o nosso B vai ser -1, olha aí, -1, menos o A, 9/8. Então, o B vai ser, no final das contas, menos 17/8. Tá aí o nosso resultado. Tá aí, ó. Tirei o MMC, tá, pessoal? Tirei o MMC aqui. Vai ficar -8 com -9, menos 17/8. Então, tem um A, tem um B. Tiago, e agora, pai? E agora, vamos calcular o que de fato ele quer. Ele quer A vezes B. Vou colocar aqui nesse cantinho, tá, pessoal? Vamos lá. Colocando A vezes B. A vezes B vai ser igual 9/8 vezes menos 17/8. Encontramos, então, como resposta, menos. Lá em cima, o que é que vai dar lá em cima? Nesse caso, 153/64. Pessoal, se você for atrás de dividir, eu não quero dividir, Tiago, eu quero já ver, dar uma olhada de cara e já ter uma noção do que está acontecendo. Tudo bem, você consegue ver que vai ser um pouco mais do que 2. Eu vou botar aqui aproximadamente menos 2,4. Pronto. Esse aqui é o nosso resultado, aproximadamente menos 2,4. E aí, cara, qual vai ser o item correto? Item A. Veja que o item A vai de -4 até -1. Se vai de -4 até -1, você tem o menos 2,4 dentro desse intervalo. E vale, pessoal, chamar a atenção de que essa divisão não precisava ter sido aplicada, porque você logo consegue ver que o 153 é maior do que o dobro de 64, que seria 128. Se você está vendo que é maior do que o dobro, já sabe que vai ser 2 e alguma coisa. E 2 e alguma coisa está te esperando no item A. Fechou? Manda ver. E até um legal, Tiago, que mesmo sem a gente combinar, lógico que a gente sempre ajusta algumas coisas, mas a minha próxima questão, a questão de número 6, né, é uma questão que tu colocou exponencial e a minha veio com logaritmo. Né? Normalmente o pessoal é o terrorismo, né? O pessoal pensa que a questão é de logaritmo, já pensa que é da UFI, né? Universidade Federal do Inferno. Porque não né? Vai ser, ai, Deus me livre, é feio, é horrível, eu desisto. Mas, cara, vamos tentar suavizar, pessoal. Eu quero dizer para vocês, pelo menos a nível de primeira fase, né, Wes? Ô, Tiago, né, Wes? Tá ótimo. Né, Tiago? Pelo menos a nível de primeira fase, eu acho que logaritmo, você sabendo aquelas propriedades elementares, né? As propriedades fundamentais do logaritmo, uma essênciazinha de logaritmo, acho que você desenrola, cara, muitas questões. Eu costumo dizer, né, eu pergunto para a galera, o que é um logaritmo, pessoal? O que é um logaritmo? Aí o pessoal fica assim, se você começar a visualizar o logaritmo, por exemplo, como um expoente, né, e aí só escrevendo um pouquinho, já a gente apaga. Por exemplo, a gente é acostumado a dizer que o logaritmo de A na base B, né, Tiago, é igual a C. Isso implica dizer que B elevado a C é igual a A. Por que eu digo logaritmo? É importante você ter a visualização do logaritmo como sendo um expoente. Muito simples, pessoal. Se o logaritmo de A na base B, olha aí na tela comigo, ó. Se o logaritmo de A na base B é C, e esse C está ali no expoente, então tenta visualizar o logaritmo como um expoente. É mais ou menos assim, ó. Quem seria o logaritmo de 9 na base 3? A pergunta que você deve fazer, meu querido e minha querida, é que expoente eu coloco nessa base 3 para ele se transformar em 9? O expoente que eu vou colocar na base 3 para ele se transformar em 9 vai ser o 2. Quem é que vai ser o logaritmo de 8 na base 2? Você se pergunta assim, qual o expoente que eu devo colocar nessa base?
qual o expoente que eu coloco nesse númerozinho de baixo para ele se transformar no número de cima? 2 elevado a quanto vai dar 8? Aí você diz, é 3. Então a primeira coisa é, vamos combinar assim? Vamos começar a ter a nossa visualização de logaritmo como expoente. Legal? A gente faz isso. Então vamos aqui devagarinho, vamos pegar essa nossa questão e aí algumas dicas pontuais para vocês. Aí se o pessoal achar aquele o 9/8 feio, imagina essa questão aí, hein, Tiago? Ele diz assim, ó, dadas as funções reais, mas é fácil, fica aí que tu vai ver. F de x é igual ao logaritmo de 1 sobre x mais 2 sobre x mais 1. E a função g de x é igual ao logaritmo de 7x ao quadrado menos 5. Ele pede o valor de f de 1/2 mais o g de raiz de 5. Então vamos lá, pessoal, devagarinho sempre, ao infinito e além, vamos começar. Vou pegar bem ali, ó. Ele não quer que a gente calcule o f de 1/2, ou seja, aonde tiver x, você substitui por 1/2. Então eu vou ficar, ó, f de 1/2, vamos lá devagarinho, vai ser igual ao logaritmo de 1 sobre 1/2, porque o x eu estou trocando por 1/2, mais 2 sobre 1/2 mais 1. Ô pessoal, substituição, valor de uma função. Qualquer um de vocês consegue esse primeiro passo tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Como diz meu grande amigo Kelton, vamos se sentir nerd, ó. Você consegue fazer isso legal. F de 1/2 vai ser igual. O logaritmo, você sabe que nessa primeira divisão, se você conservar o primeiro termo, que é 1 numerador, e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai encontrar como resultado 2. Mas, fazendo devagarinho, ali dá 2 sobre 1/2 mais 1 inteiro, isso dá 3/2, né? 3/2 é 1,5, é 1 mais meio, certo? Vamos devagarinho, pessoal. F de 1/2 vai ser igual o logaritmo de 2 mais uma vez, conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, fazendo ali, ó, ficaria 2 vezes 2/3, isso dá 4/3. Então fica 2 mais 4/3. Perfeito. Quem é que vai ser o f de 1/2? O logaritmo. Quem vai ser 2 mais 4/3? Devagarinho, pessoal, na tua prova é calma, faz devagarinho, sem pressa, sem estresse. MMC3, 3 dividido por 1 é 3, vezes 2 é 6, 6 mais 4 sobre 3. O f de 1/2 vai ser igual ao log de 10 dividido por 3. E aí, pessoal, queria que você olhasse para mim e lembrasse só do seguinte. Você sabe propriedades de potenciação, tenho certeza disso. Que se eu olhar para você e perguntar multiplicação de potência na mesma base, o que é que você faz? Você vai dizer, Cleiton, eu conservo a base e somo os expoentes. Ah, então ouve bem, quando é que você soma os expoentes? Quando eu tenho multiplicação na mesma base. E quando é que você subtrai os expoentes? Ah, Cleiton, lá na propriedade da potenciação, eu subtraio os expoentes quando eu tenho divisão na mesma base. Então lembra disso? Você concorda que ali tem uma divisão numa mesma base do logaritmo? Se você tem, você vai subtrair os expoentes. E lembra do acordo? O logaritmo é um expoente. Isso daqui, pessoal, vai ser o log de 10 menos o log de 3. E aí a gente segura. Vou fazer igual o Thiago, ele faz assim, ó. Aí ele faz isso aqui, aí bota lá bonitinho, vermelhinho, pronto. Tá aí. Agora vamos lá, vamos continuando, né? Vamos fazer o próximo. Agora nós iremos calcular o g de raiz de 5. Aonde tiver o x, troque na função g de x, que é essa, troque por raiz de 5. Olha que molezinha. Fica o log de 7 vezes, vou botar aqui um colchetezinho, a raiz de 5 ao quadrado, tá, pessoal? Dá para ver legal? Menos 5. Acho que dá, bora. G de raiz de 5 vai ser igual ao log de 7 vezes 5, porque vai cancelar ali, né, pessoal? Menos 5. Show de bola. Então, o G da raiz de 5 vai ser igual ao log 7 vezes 5, 35, menos 5 dá 30. Mas vocês sabem, pessoal, que 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10, que 10 vezes 3. E lembra, logaritmo é um expoente. Multiplicação na mesma base, o que é que você faz?
Soma os expoentes, galera. Então, lembra disso. Então, o que é que vai ser g de raiz de 5? G de raiz de 5 vai ser log de 10 mais o log de 3. Galera, morreu. Moleza, pessoal. Moleza, moleza, moleza. Porque se ele quer a soma desses dois valores, o que é que a gente vai fazer? Você vai fazer o log de 10, mais o log de 3, mais o log de 10, menos o log de 3. Soma o que está aqui com o que está aqui. Posso cancelar log de 3 com log de 3? Mais log de 3 menos log de 3, cancela. Tiaguinho, quanto é o log de 10, Tiaguinho? Dizem que é 1, né? Dizem que é 1, porque quando não aparece base, a minha base é 10. Quando não aparece base, minha base é 10. E vou terminar do jeito que eu comecei. Logaritmo é um expoente. Que expoente eu boto no número de baixo para ele ser igual ao de cima? Qual expoente eu boto no 10 para ele ser igual a 10? O 1. Então você tem 1 mais 1, e 1 mais 1 é igual a quanto, Pedrão? Mais 1 é igual a 2. Tava desconcentrado aqui, viu? O Pedro deu eu aqui ali, então, o Pedro. eu anotando a minha pauta aqui, Ah, rapaz. mas vamos lá, pessoal. Tem um texto aqui para decorar, meu irmão. Não é não? 2. Resposta do nosso item A. A de aprovação, A de aridiçar, pessoal. Massa. Vai, Pedrão, é contigo, cara. Eu quero dizer que eu sabia a resposta, viu? Eu tava só anotando aqui. Vamos dar sequência aqui à questão número 3, agora com o professor Tiago. Bora, meu irmão. Eu tava aqui só desenhando já o bicho aqui, já, para ficar bonitinho que nem a do Cleito, já. Agora é o seguinte, análise combinatória. Ei, lembrete aqui para todos os alunos, tá? Pessoal, eu sempre gosto de chamar a atenção, porque assim, nós entendemos muitas vezes que, claro que a gente jamais pode generalizar, mas muitas vezes o aluno, ele trabalha com prioridades. E a UES, muitas vezes, ela entra no radar de uma forma mais intensa nesse último mês, nas últimas semanas, né? E o aluno começa a fazer revisões em cima de assuntos que, de repente, pode, né, estar configurando na primeira fase e que ele pode estar utilizando a seu favor. E aí eu gosto de chamar a atenção para lembrá-los que o tópico de probabilidade não é contemplado no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, tá, pessoal? Então, se você está com medo de encontrar probabilidade na sua prova, tire esse medo, porque probabilidade não está lá na parte do nosso edital do conteúdo programático, certo? O que não significa dizer que a análise combinatória não esteja te esperando de braços abertos. Esperando só você aí o quê? Abraçá-la, né? Não é para dançar, não. Late coração, bora, Cleitinho. Olha que a vida doida. Ainda tem um au ainda. Então, olha, como é que vai ficar esse negócio aqui? Pessoal, essa questão é de análise combinatória. Olha o que diz essa questão. A partir de um grupo de 14 pessoas, quer se formar uma comissão de 8 integrantes, composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e por 4 conselheiros. Nessa situação, de quantas maneiras distintas pode se compor essa comissão? Bem, eu estava aqui desenhando os espaços. Por que tu faz questão de desenhar, Thiago? Galera, na análise combinatória, a melhor maneira de resolver as questões é conseguindo enxergar o evento, visualizar o que é que de fato ele está propondo. Então, vamos começar a colocar aqui esses elementos. Ele diz, Thiago, existe o presidente, existe o vice-presidente, existe o secretário e nós temos também o tesoureiro. Além desses 4 cargos bem definidos, com hierarquia, onde a ordem é importante, falta só eu escrever aqui, né, Cleito, agora? É arranjo, meu irmão. Essa parte é arranjo, porque a ordem é importante. Existe hierarquia entre as pessoas, um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Agora, além desses 4, ele ainda fala em 4 conselheiros. Aí, pessoal, a coisa agora é um pouquinho diferente. A partir do momento que ele diz que são 4 conselheiros, existe o conselheiro 1,
existe o conselheiro 2, existe o conselheiro 3 e existe o conselheiro 4. O que você precisa entender? Que nessa parte verde são 4 pessoas ocupando a mesma função. Se essas 4 pessoas estão ocupando a mesma função, não existe hierarquia. Se não existe hierarquia, ali não é arranjo. Ali não pode ser PFC. Ali vai ser combinação. Então, pessoal, eu já resolvi a questão. Agora é só atribuir os valores. Vamos começar? Rapaziada, essa parte aqui, os 4 cargos distintos com hierarquia, nós estamos tratando como um arranjo de 14, porque são 14 pessoas, mas nós só vamos escolher 4. Então, nessa parte, nós temos 14 para escolher 4. Quando você chega na parte dos conselheiros, esses conselheiros, como eu já falei, eles estão ocupando sempre a mesma função. Então, todos vão representar o mesmo patamar de hierarquia. Não tem nenhum com uma hierarquia ou com uma posição diferenciada dos outros 3. Então, entre esses 4, nós pensamos como combinação. A combinação de 14 escolhe 4. Não, filho. Combinação de 10 escolhe 4. Por que combinação de 10, Thiago? Porque você já escolheu 4 que você utilizou para o presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Então, você só chega aqui nessa parte com 10, tá bom? E aí, você vai encontrar o resultado multiplicando. Então, por que multiplica? Porque aqui nós temos aquele conectivo I. Nós temos que montar uma equipe com 8 pessoas. Eu tenho os 4 com hierarquia e os 4 conselheiros. Então, a gente vai estar multiplicando. Nesse caso, você vai ter 14 fatorial, na parte do arranjo, sobre 10 fatorial, vezes, e a combinação é só um pouquinho diferente, 10 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial. Será que dá para cortar alguma coisa, Thiago? Dá, ó, 10 fatorial, corta com 10 fatorial. E agora é só correr para o abraço. Nós vamos ter em cima 14 fatorial, embaixo nós temos 4 fatorial, 6 fatorial. Item correto, item A. 14 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Um pequeno detalhe antes da gente passar o bastão para o Cleiton. Rapaziada, lembra que eu falei? Thiago, nessa tua estrutura, o desenho matou a questão. É isso que eu estou falando. Eu sempre bato nessa tecla. Não sabe fazer a questão de análise combinatória? Pelo menos não sabe, lendo só o enunciado, tenta pelo menos enxergar o cenário, tenta enxergar o evento. Porque depois que você abre, você começa a entender como ele vai se comportar, como os elementos serão distribuídos. Então, vamos primeiro vencer essa etapa do desenho. Quando eu faço o desenho e vejo a hierarquia, olha para cá, eu tenho aqui o arranjo. Ah, professor, mas eu lembro que você falou, negócio não, você falou que o arranjo pode ser, eu mesmo me corrijo, tem essa não. Você pode utilizar o PFC? Pode. Nessa parte do arranjo, aqui ó, eu tenho 14 opções, depois 13, né, porque não pode ser a mesma pessoa, depois 12, depois 11. O arranjo de 14 escolhe 4 é a mesma coisa que esse PFC que eu coloquei aqui em cima. É a mesma coisa. Beleza? Então, você pode utilizar. Mas aqui não, por favor, aqui não utilize PFC. Na parte que não tem hierarquia, é combinação. E aí você acaba tendo que corrigir no final e muitas vezes acaba esquecendo e perdendo a questão. Então, não utilize PFC nessa parte e aí você tem o resultado. Tiago, só mais uma dúvida. Se eu tivesse feito primeiro a combinação e depois o arranjo, teria algum problema? Nenhum problema, pessoal. A ordem dos fatores não altera o produto. Por se tratar de um produto, se você tivesse feito primeiro a escolha dos 4 conselheiros, seria uma combinação de 14, escolhe 4. E depois o arranjo de 10, escolhe 4. Daria o mesmo resultado. Não tem nenhum problema. Fechou? Item A como resposta correta. Desenrola essa questão. Põe aqui na tela só para a galera bater um print e salvar. Show! Salva aí, pessoal, bate um print, guarda a resolução. Cleitinho, contigo, meu irmão, vai! Bora. Um dia ainda arranjo um jeito de combinar pra gente
permutar essa beleza que tu tem. Vixe, Bora lá. Maria. O cara ainda Bora. é Vamos nessa. Aí ele é lindo ensinando, aí eu vou ver se eu ensino. Aí essa questão, ele... Ai. Tiaguinho, olha o tema aí da nossa questão 7, Tiaguinho, olha aí. Progressão geométrica. Cara. Rapaz, questãozinha certa, né? É muito recorrente, a UES gosta, né, das sequências numéricas, né, tanto a PA como a PG, né, então é muito importante, eu aconselho que você, meu querido, você, minha querida, dê uma revisada em progressão aritmética, né, em soma, em termo geral, né, nesses princípiozinhos, né, para você ir pelo menos mais seguro, tanto em PA como em PG, tá? Então, sempre que eu dou um aulão de UES, eu gosto de dar esse toque, progressão geométrica, progressão aritmética, sempre recorrente na nossa avaliação, na nossa provinha. A questão de número 7, acompanha aí comigo, pessoal, ela diz assim, ó, a soma dos 5 termos de uma progressão geométrica de razão Q maior do que zero e o primeiro termo igual a x é 211. Se a soma dos 4 termos de outra progressão geométrica de primeiro termo e razão iguais à razão da progressão geométrica de 5 termos é 195 sobre 16. Então, x é igual a. Nós precisamos descobrir o valor de x, mas perceba, meu querido, perceba, minha querida, que ele comenta sobre 2 progressões. Uma primeira com 5 termos, uma segunda progressão com 4 termos, certo? Então, vamos escrever? Eu costumo ver assim, ó, a primeira progressão. Eu tenho x, o primeiro termo, eu tenho x vezes q, o segundo termo. Lembre, Cleiton, bem rapidinho, o que é progredir aritmeticamente? A palavra aritmética, né, eu sempre gosto de conversar assim com os meus alunos. Aritmética, média aritmética. Se eu te pedir para calcular a média aritmética de 2 números, a primeira ação, a primeira coisa que sai da tua boca é uma adição. Você vai dizer, eu somo, depois eu divido pela quantidade, certo? Legal. Então, a aritmética sempre é uma relação muito forte com adição. Geométrica, uma relação muito intensa com multiplicação, pessoal, tá? Então, vamos lá. Devagarinho sempre. Por isso que eu coloquei x vezes q. Também gosto de pontuar que essa letra Q, a razão da minha progressão geométrica, lhe faz lembrar de forma mais suave sobre quociente. Para descobrir essa razão, basta você dividir um termo pelo seu antecessor. Então, vamos escrever, primeiro, a nossa progressão geométrica de 5 termos. X vezes Q ao quadrado, x vezes Q elevado a 3, x vezes Q elevado a 4. Mas ele diz que a soma desses 5 termos, a soma é igual a 211. Perfeito. Só que ele fala que existe uma outra progressão geométrica de 4 termos, onde o primeiro termo, leia bem, o Tiago falou muito bem aqui há pouco, pessoal. Ele disse... leitura, leia com cuidado. A gente se acostuma a... não é nem a pessoa que quer ler com atenção. Não, é qualquer vestibular, você leia com atenção. Ele está dizendo que na outra progressão, que tem 4 termos, a razão e o primeiro termo são iguais à razão da progressão geométrica anterior. Então, o primeiro termo vai ser Q e a razão também vai ser Q. Por isso que os termos vão ser Q ao quadrado, Q ao cubo e Q elevado a 4. E ele diz que a soma vai ser igual a 195 sobre 16. Então, aqui a gente pode visualizar, né? Vou até fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de equação 1, vou chamar aqui de 2, e na expressão número 1, você entende que no primeiro membro, pessoal, naquele primeiro membro ali, ó, a gente pode colocar o x em evidência? Eu tenho x em todas as parcelas. Se eu colocar o x em evidência, fica x que multiplica 1 mais q ao quadrado, mais q elevado a 3, mais q elevado a 4. Isso daqui igual a 211. Mas perceba, olha só, galera, que legal. Você sabe quem é q mais q ao quadrado, mais q elevado a 3, mais q elevado a 4. Então, eu vou substituir essa partezinha que eu estou destacando em verde
pela minha segunda equação, pelo resultado. 195 sobre 16. Olha que legal. Vai ficar x vezes 1 mais 195 sobre 16 igual a 211. Então, eu tenho que x vezes, tirando o MMC ali, 16, fica 16 mais 195 igual a 211. Olha, melhora ainda mais aquilo que a gente está falando, ó, o FEI. O FEI, no fundo, é um cara bem tranquilão, olha só. 195 mais 16, 211 sobre 16 igual a 211. Cancele 211 com 211, você percebe muito facilmente que o valor de x vai ser igual a quanto, pessoal? O valor de x é igual a 16. Resposta do nosso item C de casa. De certeza, sempre certeza, pessoal, certeza que você vai estar preparado também para questões de PEPG. Mas não deixe de dar uma olhadinha, não, por favor. Progressão aritmética e progressão geométrica sempre recorrentes na nossa avaliação. Não é não, Tiagão? Certeza, irmão. Pedro, vai fazer alguma observação ou eu já posso te batear? Vamos para cima, então. Seguinte, pessoal, a questão de número 4 é uma questãozinha que fala da parte de divisibilidade. Cleito, a pessoa vai anotar aí. As questões de primeiro grau, ou de MMC, MDC, fatoração, regra de 3, razão e proporção, grandeza diretamente, inversamente proporcionais, a partezinha de divisibilidade, a parte de critérios de divisibilidade, sempre são aquelas questõezinhas que estão ali no começo da prova da UES. Eu sempre coloco ali entre as 3, 4 primeiras questões que você vai ter. Aí o aluno está ali do outro lado rindo. Professor, pelo tanto de assunto que você disse aí também, se você não acertar... Botou conjunto também? Conjunto. E porcentagem, pronto. Conjunto, porcentagem. Aí, meu amigo, tem perigo. Aí é um evento certo, meu amigo. Também o cara listou a matemática toda, mas olha só. Ó, nessa questão, pessoal, a gente fala exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre divisibilidade. Mas antes, vamos deixar aqui a câmera aberta, que eu vou fazer um bate-papozinho com o Cleito aqui. Esse bate-papo que eu vou ter com o Cleito, pessoal, é muito importante para o que nós vamos encontrar nessa questão, tá? E aí eu preciso que você entre na história. Cleito, eu sou da época que... Na época boa. Que quando eu ia para aniversário dos amigos... Eu sou do Fiuk para cá. Então me contextualiza tá legal. Certo. Viu? Vai. Você... Ó... O seguinte, pessoal, eu ia àqueles aniversários e eu tinha a entrega das sacolinhas, dos bombons, né? Não é lembrancinha, não? Lembrancinha. Hoje está mais sofisticado. O meu menino foi fazer 4 anos, a mulher lá em casa quis fazer aniversário. A gente vai fazer as sacolinhas? Não, agora é uma bolsa, tem que dar uma bolsa para as outras crianças, uma mochila. Digo, minha irmã, na minha época era uma sacolinha com os bombonzinhos e estava todo mundo satisfeito. Você está errado, Thiago. Não é questão de época, não. É porque antes era liso, agora não. Aí agora você tem dinheiro para comprar. Porque lá em casa é sacolinha do mesmo jeito. É do mesmo jeito, sacolinha. É negócio de bolsa porque você tem. No seu caso, meu amigo, São Paulo é mais difícil mesmo. É mais complicado. Ó, o seguinte, é melhor montar uma fábrica de bolsa. Então é o seguinte, Cleito, quando a gente vai preparar aquelas sacolinhas, eu gostava muito de montar nos aniversários. Eu comprava aquele saco de bombom de som de valsa. Som de valsa, na época era aquele bombom do fofão, né? Fofão. Do Zorro, pelo do Zorro. Era aquele pirocóptero. Era bom demais, machora. O que é que acontece? A gente ia começar e ia distribuir as sacolinhas. A gente colocava 5 biscoitinhos daquele do fofão, 5 em cada sacolinha. 5. E eu lembro que quando criança, tinha ali meus 10 anos, eu começava a montar 5, né, que a minha mãe mandava, eu ficava torcendo para sobrar. Por quê? Porque o que sobrava eu botava no bolso e vida que segue. Só um parênteses, eu estou assim já pensando, a galera, quando acabar a aula, vai pesquisar no Google biscoito do fofão. Que biscoito do fofão? Sabe quem é o fofão hoje em dia? Nem fofão ele sabe quem é. Aí sobrou, botou no bolso. Botou no bolso. Vai. Cleito, nesse dia, sobraram 2 bombons. Aí eu olhei e pensei, cara, como é que eu posso fazer para que a divisão desses bombons nessas sacolinhas seja uma divisão exata? E logo eu identifiquei que eu tinha 2 opções. 2 maneiras de fazer essa divisão se tornar uma divisão exata. 2. Primeira opção, se eu já tenho 2 porque sobraram, eu tinha que adquirir mais 3, já que eu estava colocando 5 unidades em cada sacola. Se eu já tinha 2 porque tinha sobrado, então esse aqui é o meu resto. Para fazer
a divisão ficar exata, eu tinha que complementar com mais 3 e ficava com 5 e mais uma sacolinha era montada. Ou uma outra opção, Comer os dois e não sobrava nada. comer os dois, tirar os dois e não sobrava nada. E aí eu tinha uma sacolinha a menos, né? Então você tem duas opções, pessoal, quando você faz uma divisão. Se a divisão deixa o resto, lembre-se do que eu estou falando agora. Se a tua divisão ela não é exata, se ela deixa resto, nós temos duas maneiras de fazer com que a divisão aconteça de forma perfeita. Primeira maneira, subtrair do dividendo o resto. Se eu tenho 2 que estão sobrando, é só comprar 2 a menos, que a divisão ia ser exata. Uma outra opção é você somar o complemento para chegar no teu dividendo. Se eu tenho 2 e eu estava, no caso, com uma sacola de bombons que tinha 32, era só eu somar mais 3. 32 mais 3, 35, a divisão também seria exata. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a conclusão e o raciocínio que vai ser usado para resolver a questão número 4. Vem comigo. Ana listou em ordem crescente os 30 primeiros números naturais N que satisfazem as 3 condições a seguir. Primeira exigência, o N deixa resto 7 quando se divide por 24. Depois, N deixa resto também 7 quando se divide por 32. Então, a primeira conclusão que eu tiro com relação ao número que a Ana está usando. A primeira conclusão que eu tiro, pessoal, é que o número que a Ana está usando não é múltiplo de 24 e não é múltiplo de 32. Porque se fosse múltiplo, pessoal, de 24 e de 32, a divisão não ia deixar resto, seria uma divisão exata, se fosse múltiplo. Por quê? Porque eu teria o N como um múltiplo de 24 e 32, ou seja, o 24 e 32 seriam divisores de N, mas deixou o resto 7. Então eu olhei para a Ana e perguntei, Ana, o teu número, Ana, ele não é múltiplo de 24, ele não é múltiplo de 32. Mas que número mais próximo, olha a pergunta que eu fiz para a Ana, Ana, mas qual é o número mais próximo do teu N, que é múltiplo de 24 e de 32? A Ana rapidamente me respondeu. A Ana olhou e disse, Tiago, N menos 7 é múltiplo de 24. E digo mais, Tiago, e digo mais. O N menos 7 também é múltiplo de 32. Aí eu olhei para a Ana e a Ana disse, estou certa? Eu digo certíssima. Por quê? Usando o critério que eu terminei de falar para vocês. Se a divisão que eu estava falando do aniversário deixou o resto 2, para a divisão ser exata, era só você pegar do dividendo e tirar esses 2. Ou seja, se o meu dividendo é N, N menos 2 passa para uma divisão exata. Então, nesse caso, quando a Ana me diz que deixou o resto 7, eu olho para a Ana e digo, Ana, tire 7 do dividendo, que a divisão agora vai ser exata. Portanto, o N não é múltiplo de 24, mas o N menos 7, sim. O N não é múltiplo de 32, mas o N menos 7, sim. Porque se estava deixando 7 e agora eu estou tirando 7, a divisão agora não vai ter mais resto, a divisão vai ser exata. Beleza? Então, pessoal, esqueça o N. Vamos pensar em N menos 7. O N menos 7, ele é múltiplo de 24, ele é múltiplo de 32. Como é que eu faço para descobrir? Olha a minha pergunta. O N menos 7 é múltiplo de 24, o N menos 7 é múltiplo de 32. Como é que eu faço para descobrir qual é o primeiro número que é múltiplo desses dois? Tiago, você quer um múltiplo, o primeiro, de 2, 24, 32? Sim. Então você está procurando o menor, porque é o primeiro, múltiplo comum, porque são 2 números, você quer o múltiplo dos 2 ao mesmo tempo. Então, Tiago, é só você chegar aqui e calcular o MMC entre 24 e 32. Vamos lá? Pessoal, o que que você vai ter agora? Eu vou ter aqui 24, eu vou ter aqui 32. Tá aqui, ó.
Por 2, 12, estou tirando o MC, ó, 16. Por 2, 6 e 8. Por 2, 3 e 4. Por 2, 3, 2. Por 2, 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Fechou? Fechou. Passa a régua e multiplica. O MMC você multiplica todos os fatores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3 dá 96. Pessoal, 96 é o primeiro número capaz de ser múltiplo de 24 e de 32 ao mesmo tempo. Portanto, Tiago, 96 é o meu N? Não! O N, pessoal, ele não é múltiplo de 24 e 32. O N menos 7 que é. Então, o 96 é o primeiro número que atende a essa roupagem de ser múltiplo de 24 e de 32, mas que é escrito como N menos 7. Então, para achar o N e terminar a questão, logo, o meu N menos 7, que tem que ser múltiplo de 24 e de 32, que, portanto, é o 96, o 96, desculpa, a primeira opção. Deixa eu só mudar aqui a cor. O 96, que é a primeira opção, vai ser... Rapaz, eu mudei, mas o bicho voltou aqui, peraí. Azul. Pronto. O 96, que é o primeiro número que atende a essa condição, o que faz o Tiago concluir que o N pode ser 103. Por que o Tiago disse que pode ser? Porque nós estamos falando aqui, pessoal, tudo com relação ao menor número, o primeiro. Outros números vão atender a tais exigências, como, por exemplo, qual é o primeiro número, olha a minha pergunta, qual é o primeiro número que vai ser múltiplo de 24 e de 32 ao mesmo tempo, que, portanto, pode ser o N menos 7, 96. O próximo, 96 com mais 96, então seria 192. 192 seria o segundo número que poderia atender a condição de N menos 7, certo? Portanto, se fosse N menos 7, 192, o N, nesse caso, seria 199. O 199 seria a segunda opção para o nosso N, para o N que a Ana escolheu. Lembra que ela listou 30? Mas a questão pergunta o primeiro. O primeiro. Se a Ana quer saber o primeiro, eu não preciso mais me preocupar com essa partezinha aqui. O primeiro número vai ser o 103. O 103, quando dividido por 7, o 103, quando dividido por 24, deixa resto 7? Sim. O 103, quando dividido por 32, deixa resto 7? Sim. O 103 é maior que 20? Sim. Então, o 103 é o primeiro número que satisfaz as exigências. E a questão pede a soma. A questão pede a soma dos algarismos. 1 mais 0 mais 3. Resultado, 4. 4, item A, como sendo a resposta correta. Galera, detalhe, bate um print. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês. Se você me perguntar qual é o primeiro número que é múltiplo de 24 e 32 ao mesmo tempo, que atende ao formato N-7, a resposta é 96. Esse é o primeiro. Mas se você me perguntar qual é o primeiro número que atende à condição de N, aquele que ao ser dividido por 24 e por 32 deixa resto 7, aí seria o 103. Porque se o N-7 é 96, o N é 103. Esse é o primeiro e ele atende a todas as condições, que por isso a soma 1 mais 0 mais 3 dá igual a 4. Item A de aprovação. Vamos lá? Show de bola, show de bola, show de bola. Eu já vou aproveitando aqui, Pedrão, porque o pessoal aí quer dormir, descansar um pouquinho, mas a gente tem que fazer a nossa questão de número 8, pessoal, também aqui, bem rapidinho.
Outra questão que a UES gosta, né? É meio que cíclico, né? Ela é uma questãozinha que aparece e depois ela fica, depois ela aparece. Questões de ponteiros ângulos entre ponteiros de um relógio, Tiaguinho. Que nós tivemos agora, né, Cleiton? Na prova da Unicristo, né? Exatamente. A prova da Unicristo pegou muita gente aí de surpresa essa questãozinha. Exatamente. Que trabalha essa parte, né? Muito bom. E o que eu gosto, né? Quem conhece muito o trabalho em sala, né? Tem a formulazinha, tem a fórmula módulo de 11M menos 60H, divide. Mas muitas vezes eu sei que para cada um de vocês é puxado, é corrido, é desgastante, né? Você tem muitas fórmulas já na cabeça, muito conteúdo, muitos conceitos. Quanto mais relações, quanto mais suave forem as suas conexões, melhor. Então, vamos fazer só uma observação aqui, ó. Primeiro vamos entender a questão. Às 12 horas, os ponteiros dos minutos e das horas se superpõem. E às 13 horas, eles fazem um ângulo de 30 graus. Por que, Cleiton, que eles fazem um ângulo de 30 graus? Facinho de te explicar. O nosso relógio analógico, né? A circunferência é dividida em 12 partes, porque ele marca de 12 em 12 horas. Vamos pensar juntos, pessoal. Se ele é dividido em 12 partes, uma volta completa sendo 360 graus, se eu dividir 360 por 12, isso vai dar quanto? 30 graus. Ou seja, cada espaçamento entre esses tracinhos, né, que indicam as horas, eles equivalem a 30 graus. Perfeito, pessoal? 30 graus, cada espaçamento. Comecei, né, Tiago? Vou ter que terminar. 30 graus. Para ficar bonitinho. Quando eu fico perto do Tiago, tem que ser perfeccionista, porque senão ele fica com... Ele toma um pincel de mim e vai querer fazer aqui. Esse círculo ficou todo, esse círculo aí, mas tudo bem. Mas tudo... o mesmo dilema do feio, pessoal. O feio, né? Vamos na mesma vibe, tá? O feio, deixa o feio, bora. E aí ele diz o seguinte, pessoal. O valor da soma dos ângulos, presta atenção, a soma dos ângulos formados às 15 horas e 30 minutos, você vai ter um ângulo, às 18 horas e 40 minutos você tem outro ângulo. A questão está pedindo a soma desses dois ângulos. Se concentre nisso. Então, o que é que você tem que perceber? O seguinte, ó. Galera, vamos fazer aqui logo o esqueminha dos ponteiros? Bem aqui eu acho que cabe legal. Bora. O ponteiro das horas. Ponteiro das horas. Vocês entendem, vocês concordam que o ponteiro das horas, em uma hora, em cada hora, ele anda 30 graus? Por exemplo, se eu tenho meio-dia, o ponteiro das horas, o ponteiro pequenininho, fica ali naquela posição. Se eu tenho 1h da tarde, ele fica naquela posição. Então, ele desloca em 1 hora 30 graus. Ora, em cada hora, 30 graus. Perfeito. Eu costumo dizer, 1 hora são 60 minutos. Se em 60 minutos ele anda 30 graus, pensa comigo, pessoal. Em cada minuto, ele anda 0,5 graus. Em cada minuto, 0,5 graus. E agora, pessoal, é importante que a gente também perceba esse movimento do ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, ele se locomove muito mais rápido do que o ponteiro das horas. Então, vamos lá. O ponteiro dos minutos, pessoal, vamos escrever. Ponteiro dos minutos. Você concorda, você entende, você lembra que em 1 hora, o ponteiro dos minutos, ele desloca 360 graus, ele dá uma volta completa. Se em 60 minutos, porque 1 hora são 60 minutos, são 360 graus, perceba essa relação. Em cada minuto, são 6 graus percorrido. Porque 360 é 6 vezes 60. Então, eu consigo, né, uma dica para você, meu querido, minha querida, que me ouve bem. Olhe para mim, né? Olhe para mim, você vai ver aqui, ele não bota eu porque eu sou feio, ele bota o Tiago, mas ó, agora vai. Olhe para mim, ó. Presta atenção. Ponteiro das horas, velocidade dele. Em cada minuto ele anda meio grau. Você consegue lembrar, só fazer isso. Ponteiro dos minutos. Em cada minuto ele anda 6 graus. Ele anda muito mais rápido do que o ponteiro das horas. Se você sabe disso, pessoal, você consegue fazer muitas questões de ângulos entre os ponteiros do relógio sem a necessidade de decorar a formulazinha, que é módulo de 11 vezes a quantidade de minutos mais 60 vezes a quantidade de horas dividido por 2. Não precisa. Vamos tentar fazer então sem a fórmula? Vamos lá. 15 horas e 30 minutos. Vamos lá no relógio, pessoal. 15 horas e 30 minutos. Qual é o ângulo formado entre os ponteiros do relógio? O ponteiro dos minutos vai ficar em cima do 30, o ponteiro maior. O de 15 horas, pessoal. 15 horas, 3 horas da tarde, né, pessoal? O ponteiro vai ficar em cima das 3 horas, Thiago? Não, porque ele fica no 3 às 3 horas em ponto.
3 horas e 30 minutos ele já caminhou em direção das 16 horas do ponteiro daquela linhazinha do 4, né, Tiago? Perfeito. Então, vamos lá. Mas se são 30 minutos, vocês concordam que ele andou justamente a metade, pessoal? A metade da hora. Vamos lá, pessoal. Se em cada minuto ele anda meio grau, em 30 minutos ele vai andar quanto, pessoal? Aquele pedacinho ali, vou até apagar para você visualizar legal. Aquele pedacinho, a gente vai visualizar ele ali, ó. O ângulo é aquele ângulo ali todinho, ó, daqui para cá. Esse ângulo ali, ó, show de bola. Aí tu vai ver o seguinte, ó. Aquele pedacinho que eu estou pintando de verde, 30 graus. Aquele outro pedacinho para chegar até o 4, 30 graus. Mas aquele pedacinho que resta ali, como é só meia hora e o ponteiro das horas anda 30 graus em 1 hora, em meia hora ele anda 15 graus. Então, esse ângulozinho aqui vai ser 30 mais 30 mais 15. 30 mais 30 mais 15, 75 graus. É o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 15 horas e 30 minutos. Vamos então fazer agora, vou até fazer outro reloginho para o Tiago reclamar, que ele vai ficar... Vou tentar fazer mais bem redondinho. Bora. Vai dar certo. Ó, a pressão, Tiago, a pressão, a pressão. O copo para eu fazer aqui na mesa de geladeira. Já pensou, alguém tira o print e vira meme. Não, bora. Vamos fazer isso aqui, bora. Dá certo, meu preto, vai ficar bonito. Pois é, mas ficar... o feio... Hoje a nossa aula foi assim, cara, o feio, ele também pode... Resolve, o feio também resolve, bora. 18 horas e 40 minutos. O ponteiro dos minutos lá no 40. Só que 18 horas, pessoal, e 40 minutos, 6 horas e 40 minutos da noite. O ponteiro dos minutos, ele andou, pessoal, já em direção ao ponteiro, aquela pontinha, né, das 7 horas. Preciso descobrir esse ângulo. Então, vamos lá. Isso daqui, 30 graus. Esse pedacinho, perfeito. E aquele outro pedacinho? Ora, se são 16 horas e 40 minutos, popularmente a gente diz o quê? 20 para as 7, não é assim? 20 minutos para as 7 horas. Então, o que falta para ele chegar nas 7 horas são 20 minutos. Mas se em cada minuto, pessoal, é meio grau que ele anda, em 20 minutos, ele vai andar quanto? 10 graus. Então, o ângulo, aquele ângulozinho ali, 40 graus. Perfeito. Se ele quer, galera, a soma dos dois ângulos, 75 mais 40. 75 mais 40 dá quanto, Tiaguinho? 115. Dá 115, né? É isso aí. É 115, meu querido e minha querida, já aproveitando de B de boa prova, B de uma boa noite de sono, tá? Que você durma tranquilo, que você tenha no seu coração a segurança de que o que era necessário você fez, que o que é necessário para que você faça essa prova em termos conceituais, você sabe, você conhece, tudo que você precisa está aí. Então é esperar a hora certa, é esperar o momento certo, com paz, com tranquilidade. E no que você precisar, tenho certeza que não só eu, não só o Tiaguinho, não só toda essa maravilhosa equipe de matemática do Colégio Aritzá, como todo o corpo docente, todo mundo que faz parte do Aritzá, vai estar ao seu lado e à sua disposição para que você possa vencer essa batalha, tá? Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pela tua companhia nesse momento e espero que você tenha gostado muito, viu? Um beijo, meu querido e querida. Um beijo enorme, pessoal. As palavras do Cleiton, elas representam realmente o que nós pensamos enquanto equipe e nós encerramos aqui esse ciclo para a UES. Pelo menos o ciclo de que a gente tinha o melhor para ser entregue para vocês e conseguimos fazer isso com toda dedicação, com zelo e com muito amor, que são alguns pontos importantes nesse processo. Porque, pessoal, não simplesmente na matemática, mas a gente pode falar de todas as outras disciplinas. Cada entrega nesses 2 últimos anos extremamente desafiadores, não apenas para você, não apenas para os seus familiares, mas também para os nossos professores, para os nossos colaboradores. E estar conseguindo concluir mais esse ciclo é sim um motivo de vitória. Então, pessoal, um beijo enorme, estamos aqui na torcida e
é só um até logo, porque daqui a pouquinho vamos nos encontrar também na nossa revisão para o Enem. Então, um beijo enorme a todos. Tchau, vai Pedro, cuida Pedro. Vai logo, porque se tu não for, Pedro, eu vou dizer o que é que ele fala aí. Eu sempre digo, eu vou dizer o que é que ele fala aí. Ainda vou dizer. Vai, Bem, Pedro. para a gente finalizar o programa de hoje, né, eu tive a satisfação aqui de estar com o Cleiton e com o Thiago, e eu vou inovar no gabarito da noite, viu? Já apareceu aí a tela, o Serginho, do gabarito? Olha só, acompanha aí, ó. Não sou rápido igual o Thiago não, mas vai dar bom. Nós temos a certeza que sua aprovação se aproxima. Agora é confiar na equipe Aridiçá, que tem convicção que vai dar bom. Boa noite. Foi bom? Foi bom. E quando ele tava fazendo aqui, ele tá contando. Vocês acompanharam exatamente. Por isso que quando eu perguntei um mais um, isso. Pronto. Essa é a justificativa de eu não ter respondido, entendeu? Pessoal, boa noite. E até amanhã. Beijão, pessoal. Fiquem bem, se cuida. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de Aridiçá. Colégio Aridiçá.